aleluia, aleluia, aleluia. Ficai em mim e eu em vós ficarei, disse Jesus. Quem em mim permanece há de dar muito fruto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com pele de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos teus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs. Nesta semana nós estamos ainda dando continuidade no Evangelho de São Mateus, que nos apresenta o Sermão das Montanhas, ou o Sermão das Bem-aventuranças, os passos necessários para realizar aquilo que Deus espera, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E de modo especial aquilo que Ele espera para que nós possamos produzir frutos. E se nós formos na carta aos Gálatas, vai dizer que os frutos do Espírito, porque é isso que Jesus quer, que nós sejamos cheios do seu Espírito, é alegria, bondade, amabilidade, afabilidade, e aí lá tem uma lista de 9 frutos, e muitos outros. Mas aqui vai nos dizer da necessidade de tomarmos o cuidado, não acolher tudo, mas saber discernir e pedir a Deus sabedoria. Quantas vezes a gente levanta a voz diante de algumas pessoas defendendo e de repente a gente percebe que a pessoa não é nada daquilo que passava para a gente. Mas quantos outros às vezes são injustiçados pelo bem que faz? E nesse mundo, esta realidade tão difícil, às vezes a pessoa ela é boa e justa e é perseguida pelos maus. E às vezes a pessoa é má, mas com aparência de bondade, e muitos às vezes levantam a voz defendendo até atitudes que por trás são injustas. Então a necessidade de pedir ao Senhor que nos dê a sabedoria de saber acolher aquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo de dar-nos discernimento para discernir o que é bom e o que é mal. E para que nós, a cada um de nós, saibamos de modo especial acolher o que Deus quer para nós, na nossa caminhada, sabendo de que neste mundo precisamos passar por ele fazendo o bem, porque a nossa meta não é aqui, não vamos ficar eternamente aqui, existe um céu que nos espera. Na primeira leitura nós deparamos com Abraão. Deus promete para ele uma terra física, mas mesmo a ele que foi prometido uma terra física, um território que vai desde o Egito até a Mesopotâmia, poderíamos dizer mais de 400 quilômetros de extensão, quase o estado de São Paulo inteiro, é a terra que Deus promete desde o Egito até a Babilônia, os rios Eufrates, grandes rios.
Esta era a esperança, esperava em algo material. Mas mesmo esses que esperaram em algo material, em uma promessa, a promessa ela vai além, porque eles também passaram pelo sono da morte. Mas em Cristo nós temos uma grande alegria. A promessa que Deus faz vai além. Nesse mundo ter as alegrias, mas Jesus ele vai dizer que também teremos perseguições, teremos dificuldade, porque muitos por não acolherem a vontade de Deus e pelos seus maus frutos vão nos perseguir, pelas suas atitudes. Quantos de nós talvez enfrentamos no dia a dia a luta da perseguição, da tribulação, mas ao mesmo tempo esta confiança em Deus que nos traz uma serenidade, uma paz e que não nos permite praticar o mal com o mal. Aqui está a grande graça de ser de Deus. O outro pode até desejar o meu mal, mas eu não pago o mal com o mal, mas o mal com o bem. Aqui está em produzir frutos que sejam agradáveis, porque se eu fizer o mal diante do outro que me faz o mal, olho por olho, dente por dente, e Jesus vai questionar esta atitude, eu acabo me sujeitando e descendo ao mesmo nível do outro. E aqui está a grande diferença do que é ser cristão, do que é realmente acolher a vontade de Deus e ir em frente, não ficar apegado ao que os outros vão dizer, o que os outros vão falar, e depois deixa que o tempo vai dizer aquilo que realmente é a verdade. Às vezes, diante das inquietações, quando deparo com alguma situação em que não dá para saber, realmente, será que é verdade o que essa pessoa está dizendo? Será que é mentira? A paciência e a prudência, acolher o que é bom e o que é negativo, colocar na presença de Deus. E pedir, Senhor, dá-me sabedoria para que a verdade venha à tona. E é interessante que a partir do momento que você começa a fazer essa experiência, a mentira pode até durar um tempo. Como a tempestade dura um tempo, como a chuva dura um tempo, como o inverno dura um tempo. A mentira pode até durar um tempo, mas como diz, tem perna curta. Então, às vezes, diante de uma realidade que você não sabe se é a verdade ou não, não pague o mal com o mal, mas peça a Deus, Senhor, que a verdade venha. E aqui nós deparamos diante de um questionamento de Abraão. Abraão, ele havia ouvido de Deus, sai de Ur, era lá da Babilônia, entre os rios Eufrate e o rio Tigre. Sai daqui, da cidade de Ur, vai para a terra que eu te prometi, e eu vou te dar uma descendência. E Abraão estava ficando velho. A única pessoa que ele tinha mais próximo era um servo, Eliezer. E ele já começa a pensar, já estou velho, não tenho filhos, para quem eu vou deixar aquilo que Deus prometeu? E acaba caindo na realidade, Senhor, vou então dar tudo ao meu servo, a um da minha casa, ainda da cidade de Damasco, era mais longe ainda. Mas Deus fala, não, Abraão, confia. A realidade, nós também precisamos confiar um pouco mais nas promessas de Jesus, porque Jesus ele vem falar do que realmente Deus espera para cada um de nós. E Jesus faz uma promessa, quem me segue não andará nas trevas. Primeiro passo, não andar nas trevas significa produzir bons frutos, significa ser aquilo que Deus espera. Jesus ele fala, se permanecer em mim, eu permanecerei em vós. E ele fala da realidade, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A vida eterna, todos vamos passar, mas passe fazendo o bem. Nesse mundo, temos direito de ter uma boa casa, de ter um bom carro, de ter um bom trabalho, de construir, de crescer na vida, e isso não é negativo, porque nós vemos, Deus fez uma promessa a Abraão de ser próspero, de crescer, de ter. Mas ao mesmo tempo, Deus fala a ele que não é só isso. É preciso confiar na providência, é preciso confiar de que o Senhor ele está junto. E o Senhor vai caminhando e vai dizendo a ele o que precisa fazer. E se nós vamos continuar lendo esses dias o contexto da história de Abraão, nós vamos vendo como Deus vai agindo na vida dele. E assim também nós. É preciso abrir o coração à vontade de Deus e deixar que ele vá agindo. Assim como ele agiu na vida de Maria, assim como ele agiu na vida dela, chamando-a para uma grande missão, o Senhor também conta conosco. E depois nós vemos Nossa Senhora como aquela que realmente é um socorro necessário.
o socorro para Isabel no momento das necessidades, de uma gravidez já na idade avançada, porque o anjo vai dizer que para Deus nada é impossível, mas ao mesmo tempo a realidade daqueles noivos nas bodas de Caná, Maria que na sala do cenáculo se torna um auxílio e um socorro necessário para os apóstolos que estavam amedrontados e intercede. E hoje nós somos convidados a olhar para esta realidade, a oração pela igreja. Então coloquemos na presença de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, reconhecendo de que ela estava no início da igreja e lá ela estava orando para que realmente os seus apóstolos fossem cheios do Espírito Santo e para que, sendo cheios do Espírito Santo, eles pudessem produzir frutos. Assim como Abraão produziu frutos conforme o sonho de Deus, mesmo o tempo não sendo aquilo que ele esperava, porque queria um filho logo e de repente Deus faz ele esperar muito tempo, mas ele confia no amor divino. Então que nós também peçamos a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que interceda por nós para que sejamos fiel, para que sejamos dóceis, sejamos obedientes e que, acolhendo o Espírito Santo em nossa vida, possamos produzir o amor nos nossos gestos para com aqueles que vão passar pela nossa vida. E aí, quando tivermos que partir, possamos partir bem por ter feito o que devia ter feito. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.